Olá! Ler, em princípio, é uma atividade solitária. Por mais que você viaje ali no texto junto com o autor, quem nunca, ao final de um livro, sentiu vontade de compartilhar as ideias, trocar experiências sobre o texto? Quem procura companhia para esse diálogo encontra portas abertas nos clubes de leitores. É esse o tema do programa de hoje. Eu converso com os integrantes do Clube dos Clássicos, Stefan e Adonis. Você sempre tem algo a oferecer, sempre. E o nosso interesse é que você venha com algo e saia com um pouco mais do que você trouxe. Também recebo o presidente da Associação Nacional de Escritores, o Fábio Coutinho. O Clube de Leitores ele tem um aspecto altamente democrático, porque as pessoas partem para uma leitura em igualdade de condições. O programa começa com os integrantes do Clube dos Clássicos. Ao meu lado, Stefan, Adonis. Muito obrigada pela participação de vocês. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Eu quero começar com o Stefan. Stefan é o criador, o coordenador do Clube dos Clássicos. Me conta quando e como ele surgiu. O Clube dos Clássicos ele foi criado em fevereiro de 2019, né? Eu busquei vários leitores nas redes sociais, né? Instagram, rede social de leitores, o Scoob, né? Algumas páginas do Facebook também. E fui convidando essas pessoas, né? Porque eu tinha o interesse de continuar lendo livros clássicos, né? Tanto brasileiros como europeus. O Adonis foi recrutado pela internet. Pela internet. Né? Vocês se encontraram por meio de redes sociais. E como é que foi a sua chegada no grupo? O que te chamou a atenção para participar do clube? É meu interesse desde sempre. Eu estou sempre buscando ler esses livros que são atemporais, né? Eu realmente estava em busca de um grupo, né, que pudesse me proporcionar isso. E logo nós começamos a montar e já programamos o primeiro encontro e foi crescendo, foi só crescendo. Stefan, você sentia a falta de trocar ideias depois da leitura? Porque ler é um hábito solitário, né? Às vezes você acaba ali querendo conversar com alguém, trocar ideias sobre o personagem, ouvir outro ponto de vista. Isso também acabou incentivando a criação do clube? Sim, exatamente. Eu comecei lendo algumas obras clássicas em 2017 e senti essa falta de compartilhar, né, os meus sentimentos por aquela obra, né, o que estava tocando dentro de mim com aquela leitura. E aí resolvi criar um grupo, primeiramente, né, um clube, não deu certo, durou um certo tempo. Criei um outro também, que também durou um certo tempo. E depois eu falei, eu vou levar agora, vou tentar buscar pessoas fora da minha esfera de convivência. E aí foi quando eu realmente fui atrás de redes sociais e busquei esse pessoal e aí a gente construiu um bom grupo, uma boa relação com leitores fiéis e a gente tem um senso de amizade, de compartilhamento de sentimentos que é muito legal. E vocês se reúnem de quanto em quanto tempo, Adonis? Todo mês a gente se reúne. Nós escolhemos o livro, né, no mês anterior, geralmente, e dá um bom tempo para as pessoas lerem. E todo mês nós nos encontramos num café para conversar. E mesmo quem acaba não tendo tempo de ler também vai e participa, porque na verdade é uma troca de experiências, uma troca de vivências. É mais do que uma simples leitura, né? Acaba extrapolando. Agora, por que clássicos? Pois é, clássico. Eu comecei a ler clássicos por uma falta de repertório de literatura, né? Então eu tenho uma formação acadêmica, né, na área de humanas, mas eu sempre senti falta da literatura no meu repertório cultural. E aí foi que eu comecei a procurar os clássicos. E durante a minha faculdade, é claro, eu li alguma coisa ou outra, mas eu falei, não, já que eu consegui ler esses aqui, eu vou poder agora ler outros clássicos, né? Enfrentar outros desafios, né? De culturas, de linguagem, né? Os clássicos, eles nos chamam a atenção, né? Porque todo mundo conhece mais ou menos a essência dos clássicos, né? Quando a gente fala de Romeu e Julieta, a gente pensa já no que acontece. Quando a gente pensa, por exemplo, numa Divina Comédia, a gente sabe mais ou menos do que se trata. A leitura ela só vai aperfeiçoar aquele sentimento que você tem, né? Então, é com a leitura que você vai tomando conta dos detalhes, das personagens, do enredo, da trama. E a partir daí eu comecei a colocar desafios
e fui colocando pessoas nesses desafios e aí o clube foi crescendo, né? Quais são os desafios para quem quer começar a ler um clássico, às vezes acha a linguagem um pouco rebuscada, mais difícil? Realmente tem alguns clássicos que, né, apresentam uma certa dificuldade, ainda mais para quem não está tão habituado, mas isso não deve afastar a pessoa, muito pelo contrário, porque conseguir fazer essa leitura te engrandece muito, te enriquece muito, questão de vocabulário, em questão, né, em todos os aspectos, na verdade, você sempre aprende muito. Stefan, como é que é a dinâmica desses encontros? A dinâmica começa exatamente antes do encontro, né, que é com a figura do curador do livro, né, o curador do nosso clube. Eu sou o coordenador do grupo, né, eu que faço a mediação entre as pessoas, eu que estou ali fazendo as comunicações mais oficiais do clube, mas a cada mês uma pessoa ela participa ela se inscreve para ser a curadora do próximo encontro. E o que leva a ser uma curadora ou um curador? Escolher a obra, pensar a temática, pensar o gênero, pensar a quantidade, o tamanho, o volume da obra mesmo, para ser lida num tempo hábil para o próximo encontro. Então, tudo começa antes do encontro. Então, nós temos a seleção de um curador, né? E esse curador será o responsável por mediar todo o encontro, por levar uma certa leitura, um certo olhar, um certo direcionamento da leitura da obra. E aí, no encontro, o curador ele coloca os seus pontos de vista e todos os integrantes vão participando, vão colocando, vão discordando, vão reafirmando. Nós temos um período temporal, não é? Em que a gente vai localizar a obra escolhida. Então, nós temos as obras mais antigas, as obras mais modernas. E por que essa alternância, Stefan? Porque eu acho que é importante, porque os clássicos que as pessoas têm acesso são clássicos mais contemporâneos. Uhum. Mas a leitura de clássicos mais antigos, da Idade Média e ali do Renascimento e da Idade mais moderna, as pessoas não têm acesso exatamente pelo medo da leitura, né? Então, nós tentamos manter essa periodicidade histórica, né? Então, começamos com uma obra da Idade Clássica, ali de Atenas, né, do século V a.C. E aí depois, nós temos a Idade Antiga e a Idade Média formando um único bloco. Nós temos a Idade Moderna em 2 blocos. Temos o século XIX europeu formando um outro bloco. E o Brasil até o pré-modernismo formando um outro bloco. É sempre assim. O curador escolhe um trecho, porque não dá para ler o livro todo, claro, ler o livro todo a pessoa leu em casa durante aquele mês. Isso. E aí ele faz recortes, né? Isso. De alguns trechos escolhidos. A partir daí vocês vão trocar ideias. Sim, vamos exatamente. Mostrar aqui como é que funciona? Vamos. O livro do Dante. Isso. Por favor, escolha um trechinho. Bom, é do primeiro livro, né, Inferno, porque a Divina Comédia é dividida em 3 volumes, né? Inferno, Purgatório e Paraíso. Levei a mão à primeira das tantas, e um raminho arranquei de um espinheiro. Gritou seu cepo, por que me quebrantas? Após de sangue se cobrir inteiro, disse ainda, o que faz que me atormentes? Não tens de pena o espírito primeiro? Homens fomos e paus só remanentes. Deveria ter tua mão mais cortesia, nem que fôssemos almas de serpentes. No encontro, às vezes, o curador ele faz esse recorte de uma parte do texto e comenta e provoca os outros. Na verdade, isso é uma provocação literária, né? Mas também os outros participantes podem também recortar um certo trecho e falar, vamos comentar sobre isso, vamos conversar sobre isso, né? Então, nesse caso, eu fui o curador desse encontro, dessa obra, né, exatamente. E eu provoquei eles com essa leitura. E qual foi a leitura que eu fiz, né? Vê se você recorda, Adonis. Uma leitura extremamente ecológica, de uma relação desarmônica entre homem e natureza. Na época antiga, era uma relação mais sagrada entre o homem e a natureza, né? Exato. Já com a ascensão do cristianismo, a leitura, a visão do homem em relação à natureza, já é uma relação de que o Deus criou a natureza e vive fora do tempo. E a relação do homem com a natureza é uma relação de um sujeito e de um objeto. Já é uma relação dessacralizada. E nesse trecho a gente vê isso, né? A natureza sendo dominada enquanto objeto, né? E ela grita com Dante que está ali quebrando um pequeno galho dela. Eu achei muito interessante a visão dele e eu acho que pensando por esse lado,
é que nós temos hoje em dia, né, mais de 500 anos depois de Dante escrever isso, nós vemos que a nossa relação com a natureza está cada vez mais conturbada, né? E realmente não existe mais esse cuidado, né? Essa relação próxima e até divina com a natureza, tanto que nós utilizamos como se fosse, né, um mero produto. Quer dizer, a partir dessa leitura, a gente está falando da Idade Média, do ontem, do hoje, e o clube justamente promove, né, essa discussão, essa reflexão, não só com a obra do Dante, como outras também. Né? O próximo encontro será sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde Machado revoluciona ali com essa narrativa, que na época causou um rebuliço danado, né? Então, os integrantes do clube já estão lendo o livro e vocês, mais uma vez, vão discutir sobre a obra, é sempre assim. Exatamente. Então, é a nossa próxima obra, né, que é em março, o encontro, e eles vão todos participar, discordar, reafirmar. E o nosso clube também tem a vantagem de não ser um clube restrito a somente aqueles que leram a obra durante aquele período. Às vezes a pessoa já leu a obra antes, às vezes a pessoa já começou a ler a obra e não terminou, ou às vezes a pessoa não teve nem tempo de ler aquela obra. Isso não impede, né, de participar do encontro, ela pode participar como ouvinte, ela pode levar todo o seu repertório para o encontro, porque eu digo sempre para eles isso, você sempre tem algo a oferecer, sempre. E o nosso interesse é que você venha com algo e saia com um pouco mais do que você trouxe, né? Você pode sair dali do encontro com uma informação sobre uma boa edição de ler aquela própria obra, né? Então você sai de lá interessado em ler a obra. E já aconteceu muitos casos assim. Cerca de quanto tempo? Umas 2 horas que vocês ficam ali batendo papo? Por volta de 2 horas. Não tem delimitado, mas na verdade, quando você começa a debater, a vontade é ficar por horas e horas, né, falando sobre os clássicos. Mas geralmente dura por volta de umas 2 horas e meia. O tempo passa e a gente nem vê, né? Não vê. Sempre muito agradável. Igual aqui, o tempo passou, a gente nem percebeu, o papo está muito bom, chegamos ao fim do primeiro bloco. Por favor, eu quero que você dê o endereço do Instagram, ou quem quer participar, o Clube dos Clássicos. Ele funciona aqui em Brasília, mas em todo o país. Quem quiser trocar ideias com os integrantes do clube, eu imagino que serão bem-vindos, né? Claro, claro. O nosso Instagram é clássicos, sem o acento agudo, claro, clássicos_DF, na página do Instagram. E lá tem o link para entrar no nosso grupo do WhatsApp. E aí, aqueles que moram em outros estados, por exemplo, podem ler a obra concomitantemente aos outros integrantes do grupo e depois escutar o áudio do encontro que nós disponibilizamos no Spotify. O nosso clube tem um canal no Spotify em que todos os encontros estão gravados lá no Spotify. Então ela pode acompanhar o que está sendo debatido e também colocar alguma participação, mandar um áudio no grupo, né, escrever alguma mensagem para participar também. Adonis também tem uma dica, né, uma rede social de leitores. Qual o endereço? É o Scoob, SKOOB, que é uma rede social brasileira voltada justamente para as pessoas que amam ler clássicos e qualquer tipo de livros. Então, podem entrar lá e se conectar com mais gente, inclusive com nós do grupo. Vai ser um prazer. A rede social é uma grande aliada, né? Grande aliada. Bom, Stefan, mais uma vez, Adonis, obrigada pela participação. Vida longa ao Clube dos Clássicos. Vida longa. Obrigado. O Iluminuras agora faz uma breve pausa. Depois do intervalo, eu converso com o presidente da Associação Nacional dos Escritores, o Fábio Coutinho. Até já. Estamos de volta com o programa Iluminuras, que hoje fala sobre o Clube de Leitores. Quem está ao meu lado neste segundo bloco é o Fábio Coutinho, que é da Academia Brasiliense de Letras e também presidente da Associação Nacional de Escritores. Isso. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui no seu programa de novo. Bom, pela sua experiência, tanto na academia como na presidência da Associação Nacional dos Escritores, eu queria que você falasse para a gente da importância dessa reunião, né, que envolve leitores que trocam ideias
sobre obras clássicas ou obras que podem agregar muito em pontos de vistas, em perspectivas diferentes, né? O clube de leitores mais contemporâneo, mais moderno, ele enfoca obras fora do cânone. E isso é que é importante, porque democratiza. As pessoas se reúnem em torno de um livro que é lido num período, vamos dizer, de um mês, que é designado para ser lido no período de um mês, e voltam a se encontrar. E esse livro não necessariamente é um clássico, é um livro que pertence ao cânone da literatura brasileira ou da literatura mundial. É um livro que pode ser de um autor nosso vizinho aqui em Brasília, por exemplo, entendeu? E esse livro pode ser muito divulgado a partir dessa reunião de pessoas. O clube de leitores, ele tem um aspecto altamente democrático, porque as pessoas partem para uma leitura em igualdade de condições. Todo mundo vai ler o mesmo, quer dizer, aqueles, sei lá, 15 ou 20 integrantes do clube vão ler o mesmo livro e sobre eles vão opinar colegiadamente, coletivamente, ao fim de 30 dias, ou coisa que o valha, entendeu? Então, eu sou muito entusiasta dessas reuniões, a leitura é cada vez mais importante, né? Nós precisamos muito ler, entendeu? Em função até de circunstâncias que nos cercam e em que a leitura tem um papel muito especial, muito importante. A leitura, ela é muito individual, é um ato assim em que você às vezes sente falta de trocar ideias, né? Às vezes a gente acaba de ler um livro, fica querendo conversar com aquele livro na cabeça, aquela história, né? É uma forma também interessante, né, de trocar essa experiência. O leitor, ele escreve o livro também, né? Naquele momento que você chamou de solitário, ele escreve o livro. Quer dizer, quando ele está lendo, ele está participando da obra, né? Ele se integra. Se ele se integra realmente ao livro, ele está participando. Ele escreve o livro, de alguma forma, né? Ou reescreve o livro. Às vezes ele não precisa de mais ninguém, né? Não. Ele está ali naquela viagem, sozinho mesmo funciona. Vários autores importantes reconhecem isso, que a rigor, eles são mais do que lidos, eles são reescritos por seus leitores. E preenchem aquele espaço. Naquele determinado momento, o leitor preenche aquele espaço, porque ele dialogou com o autor, dialogou com aqueles personagens todos, né? Riquíssimos, né? Mas há também a necessidade, como você falou, e eu acho isso muito importante, de comungar aquela leitura, né? E o clube de leitores tem esse papel. Não necessariamente você participa de um clube de leitores para dar uma aula de teoria literária, por exemplo. Você participa de um clube de leitores para dividir, para compartilhar opiniões, muitas vezes leigas, né? Muitas vezes leigas. Nem todo mundo que participa de clube de leitores tem formação em letras ou em literatura ou no que for, né? Ou é do ramo literário, mas pode certamente dar uma contribuição. Você vai dizer, mas isso é o impressionismo, né? O achismo. Não, mas é muito importante. É isso que ninguém escreve para si próprio. Eu escrevo porque eu quero leitores. Né? Eu sou escritor, se só eu lesse minha obra, seria uma frustração total. Né? Então, o clube de leitores tem esse aspecto também de disseminar aquela obra que é lida. Na Academia Brasiliense de Letras, por exemplo, vocês promovem esses encontros? Como é que funciona? A Academia promove encontros em torno de obras, sem dúvida, mas em parceria com a Associação Nacional de Escritores. Então, nós vamos, por exemplo, agora na programação agora deste semestre, nós vamos celebrar o centenário de João Cabral de Melo Neto, que é uma coisa muito importante. No segundo semestre, o centenário de Clarice Lispector, todos dois nascidos em 1920. E também, Rafaela, nós vamos fazer também uma sessão de homenagem a Carlos Castelo Branco, que foi um dos mais importantes jornalistas do Brasil, cujo centenário também transcorre em 2020, entendeu? Então, e era um escritor primoroso. Durante décadas teve uma coluna no Jornal do Brasil chamada Coluna do Castelo, que era praticamente uma bíblia literária, porque além da profundidade da análise política, tinha também a alta qualidade literária. Fábio, clube de leitores tem a mesma proposta de sarau ou são dinâmicas diferentes? São dinâmicas distintas, O sarau normalmente é em torno da obra de um determinado poeta para ser lido ali na hora, para ser, como se diz, declamado, entendeu? Então
Há vários saraus aqui em Brasília, entendeu? Ocorre sarau quase todo dia aqui em Brasília, mas é em função da obra de alguém ou em função da leitura da poesia de determinados poetas, entendeu? Que se reúnem para dizer os seus poemas. O clube de leitores é como se você tivesse um dever de casa, entendeu? E você traz para a sua reunião mensal, tendo lido aquele livro, e vai compartilhar opiniões com aquelas pessoas que também integram o clube de leitores com você. Então, são situações e são circunstâncias distintas, entendeu? O sarau também tem arte, tem música, são outras artes, sarau né? Evidentemente que tem sarau musical, tem sarau literário, tem sarau... E tem o sarau litero-musical, quer dizer, que reúne, por exemplo, um violonista e uma poeta. Tudo que diga respeito a livro, a cultura, no nosso país é muito importante, entendeu? É fundamental, entendeu? Eu penso como o grande Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, né, um dos grandes do mundo, na literatura mundial, o Borges dizia a Rafaela o seguinte: eu me orgulho muito mais do que eu li do que eu escrevi. E era o Borges, né? Então, para você ter uma ideia da dimensão, da importância da leitura, né? Porque o brasileiro, infelizmente, lê pouco, né? O brasileiro lê pouco, proporcionalmente é um país que tem mais escritores que leitores, né? Que isso é uma realidade, entendeu? Parece estranho, mas é verdade. Você da Associação, né, Nacional dos Escritores sabe bem disso. Não, tem muito mais, quer dizer, o que é um escritor? Uma pessoa que escreve regularmente, que publica regularmente. O que é um leitor? Um leitor é uma pessoa que lê quantos livros por ano? Né? Você vê que a média nossa, brasileiros, é muito baixa a nossa média de leitura anual. O brasileiro, em média, lê, sei lá, 1 ou 2 livros por ano. E os clubes de leitores têm esse papel, né? Esse papel de propagação, né? Esse papel de disseminação da obra literária, né? Então, Fábio, você é autor de várias obras, que eu sei, mas você trouxe uma aqui em especial que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Crônicas de um Leitor Apaixonado. Quando você me convidou para falar sobre leitura e clubes de leitura, eu me lembrei que há 2 ou 3 anos eu publiquei o Crônicas de um Leitor Apaixonado, que é exatamente o que eu sou. Né? Um leitor, acima de tudo, me considero muito mais um leitor do que um escritor. E esse livro reúne 40 crônicas que eu publiquei ao longo dos anos na imprensa aqui em Brasília, e extraí 40 de sei lá, 100 e tantas, e publiquei esse livro. São crônicas de leitor apaixonado, por quê? Porque são crônicas literárias sobre livros e autores da minha admiração. Então isso tem tudo a ver com clubes de leitores, enfim, a ideia desse livro foi essa. E aqui está. E eu tenho muita alegria pelo fato de ele ser um livro dedicado à leitura. Entendeu? Eu fiz questão de chamá-lo de um livro de leitor. Né? A ilustração, uma biblioteca na A biblioteca da capa é a minha própria biblioteca. Coisa boa. Sua biblioteca é composta por, em média, quantas obras? Não, em média não. Ela deve estar batendo hoje uns 8.000 volumes. Nossa! É uma biblioteca que eu formei ao longo dos últimos, eu diria, entre 40 e 50 anos. Todos os gêneros? Ela é fortemente uma biblioteca, no primeiro momento, se tornou fortemente uma biblioteca jurídica por força da minha atividade profissional. Né? Mas eu também sempre tive um apego muito grande com a história, com a arte literária do ponto de vista ficcional, com a poesia, que eu sou um leitor de poesia, sempre fui, entendeu? Sempre me encantei pela poesia. E eu acho que é uma biblioteca hoje bem diversificada, e eu diria que uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi formar essa biblioteca. Eu tenho muito orgulho dela. Fábio falou dessa veia jurídica, né, da atuação jurídica, porque o Fábio Coutinho é também da Associação Nacional dos Escritores, advogado, né, Fábio? Eu advoguei durante 40 anos e hoje eu me dedico quase que 100% à atividade cultural. Eu presido 2 entidades importantes aqui em Brasília e praticamente é o que eu faço, é o ativismo cultural. Eu presido a Academia Brasiliense de Letras e a Associação Nacional de Escritores. Isso são entidades, como você disse, privadas,
que não tem nenhum subsídio público nem nada, e que desenvolvem uma atividade, fazem o seu papel dentro da sociedade, né? Isso é que é importante, é dar a sua contribuição, né? Eu acho que são duas entidades que fazem isso. Eu quero terminar o programa com uma leitura. Escolhe pra gente aí um trechinho do Crônicas de um Leitor Apaixonado. Uma crônica inteira ou um trecho de uma crônica? Um trecho. Um trecho de uma crônica? É difícil escolher, né? Porque eu imagino já foi uma seleção, né? Então eu vou ler uma aqui, já que você está pedindo, um trecho de uma crônica sobre... É uma autora de que eu gosto muito, que é Lígia Fagundes Telles, que é uma grande escritora brasileira, membro da Academia Brasileira e é uma figura que está entre nós, graças a Deus até hoje, é quase centenária. E eu digo o seguinte, o título é Lígia, uma paixão. Olha aí, paixão de novo, né? Mas, enfim. Não é da Lígia de Fernando Sabino que vou me ocupar. Dela já cuidou o inigualável Tom Jobim, em parceria com o super craque tricolor Chico Buarque, numa canção que sempre emociona e arrepia. A Lígia de que vou tratar nestas linhas mal traçadas é a escritora paulista, expoente feminina da chamada geração de 45, ao lado de Clarice Lispector. Refiro-me, está claro, a Lígia Fagundes Telles, que desde O Cacto Vermelho, 1949, e Ciranda de Pedra, 1954, premia seus leitores com alguns dos contos e romances mais belos, bem escritos e de cores mais fortes da literatura brasileira contemporânea. Discreta, reservada e ofuscada pelos 70 anos do rei Roberto Carlos, Lígia completou no mesmo dia, 19 de abril, do badalado aniversário dele, 88 anos de uma vigorosa trajetória pessoal e intelectual. Um leitor apaixonado que compartilhou com a gente um trechinho dessa grande autora brasileira. Temos também várias outras crônicas aí. Sem dúvida, são 40. A gente poderia trocar ideias aqui, como num clube de leitores. Sem dúvida, sem mas dúvida. Infelizmente o nosso tempo é curto. Fábio de Souza Coutinho, mais uma vez eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Foi uma alegria e uma honra muito grande estar aqui no seu programa e estou à sua disposição sempre que você precisar. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever, é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Tchau, tchau.